Senhor. Faz a tua obra, Pai. Dá-nos a capacidade de santificação, de nos separar para te adorar, e que a nossa vida te louve o tempo todo, te honre o tempo todo. Pai, faz o teu querer em nosso meio. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Que bom dia bom, gostoso, glória a Deus. Nem precisa repetir. Assim que eu gosto. Não gosto de gato miando, não. Se é para dar um bom dia, tem que dar um bom dia gostoso. Amém? Nós estamos falando sobre o altar, preparando o altar. O nosso coração, a gente entende, hoje o altar simboliza o nosso coração, né? E a gente está falando de preparar o altar. Até comentei, só fiz o comentário do Elias, que no passado fez um desafio, foi feito um desafio com ele, né? Com os profetas de Baal e os profetas da rainha Jezabel, e o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro, mas ele teve que reparar o altar que a Bíblia fala estava quebrado. Às vezes o nosso coração está meio quebrado, e aí quando a gente fala de coração, é bom sempre lembrar, a gente está falando de mente, de pensamento, do que eu coloco, do que eu absorvo para dentro da minha vida, da minha mente, dos meus pensamentos. Você pode estar aqui hoje, de repente o pensamento está lá fora. Deus não vai operar na sua vida, seu altar está quebrado. Você está aqui dentro, na casa de Deus, adorando, cantando esses louvores, prestes a ouvir uma palavra, mas de repente o pensamento está lá fora, pelas situações que você tem enfrentado. Não, diante de Deus, tudo tem que ser correto, sua mente tem que estar na presença de Deus, e você precisa colocar isso até diante dos seus olhos mesmo. Prestar atenção o que você coloca diante dos seus olhos, porque você colocou diante dos olhos, vai entrar no coração depois, se você permitir. Amém, Jesus? Então nós vamos voltar a falar sobre esses altares. Semana passada eu falei que o primeiro a apresentar um altar, a fazer um altar, para apresentar nele algo para o único Deus que nós buscamos, quem foi? Noé, glória a Deus. Vocês estão ligados na mensagem então. Foi o Noé depois que saiu de lá. Alguém pode dizer, mas peraí, o Abel levou um sacrifício para Deus, uma oferta. O Caim levou um sacrifício para Deus, levou uma oferta dos frutos da terra para Deus, mas eles não fizeram. A Bíblia não fala que eles prepararam um altar. A Bíblia fala que eles ofereceram algo. O primeiro a oferecer algo num altar, a gente vê na Bíblia, é o Noé quando sai da arca. Eu até disse que seria um altar de gratidão. Lembra disso? Até falei que seria um altar de gratidão, porque quando o Noé ele sai da arca, ele se depara com uma visão catastrófica, uma visão apocalíptica, né? Muitos corpos mortos, muita vegetação destruída pela água, e ele viu aquela cena e deve ter olhado para os filhos, para as noras, para a esposa, e deve ter pensado assim, caramba, que Deus maravilhoso. E aí ele faz um altar e oferece no altar um sacrifício para Deus, e é o primeiro a fazer isso. Então, guardaram direitinho? Então, quem foi o primeiro a fazer um altar? O altar foi o homem que fez, mas a oferta que o Noé fez foi dirigida por Deus. Se você não lembra, você vai lembrar agora. Ele dá no altar animais que a Bíblia chama de limpos. Mas o conceito de animal limpo vai chegar lá em Moisés, na lei de Moisés. Entendeu? Então, o altar foi feito pelo homem, mas a oferta foi dada pelo homem, mas na direção de Deus. Então, tudo que você faz na sua vida, de esforço, de sacrifício e até talvez uma oferta mesmo na casa de Deus, tem que ser dirigido por Deus. Seu altar é um coração, é você que tem que preparar. Para com essa história, meu Deus, prepara o meu coração. Se você está cheio de ódio, é você que tem que lutar contra esse ódio. Se você é uma pessoa nervosa, é você que tem que lutar contra isso. Se você é uma pessoa opressiva, deprimida, tem que lutar contra essas coisas. Você que tem que reparar o altar. Foi o Elias que reparou o altar, não foi Deus. Altar é o homem, mas a oferta que se oferece nele tem que vir de Deus. O homem oferece, mas tem que vir de Deus, como foi no caso do Noé. Amém, Jesus? Hoje eu quero falar sobre altares. Os altares do Abraão.
que é o pai da fé, conhecido na Bíblia Sagrada. Amém, Jesus? Os altares, pastor, sim, porque onde ele ia e ali ele tinha uma experiência com Deus, ele levantava um altar. E a gente precisa entender isso, tá? Vamos em Gênesis, então, capítulo 12, quando ele, pela primeira vez, ouve a voz de Deus, recebe um chamado e obedece. Gênesis, capítulo 12. Diz assim logo no versículo 1, eu quero o versículo 7, mas vamos começar no 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão e Sarai, sua mulher, sua esposa, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou a Abrão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Então ele está peregrinando, ele recebe o chamado, ele sai da terra dele, não sabe para onde vai, peregrinação mesmo, não sabe para onde vai. Deus vai guiando o Abraão, porque ele obedeceu, Deus vai guiando o Abraão. Ele chega em Canaã, que é a terra prometida, né? O povo vai sair do Egito depois com Moisés, em direção a Canaã. E lá em Canaã já tem moradores, os cananeus, né? Já estão lá, habitando. E aí a Bíblia fala que ele vai conhecer a terra, ele vai passar até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam ali já os cananeus na terra. Aí no 7 diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão. Olha para mim. A Bíblia não fala que Deus apareceu para ele no início. Ele ouve a voz de Deus falando: sai da tua terra e da tua parentela. O Abraão teve que já ter uma fé desde o início da sua caminhada. Porque se você for reparar, a Bíblia fala logo no versículo 1 que Deus disse a Abraão, mas não fala que Deus apareceu para ele. Entende? Ali a gente começa a ver logo de cara o princípio da fé de Hebreus 11. Crer naquilo que você não vê, né? E o Abraão, na época, ele entendeu. Então ele ouve aquela voz, esse é o Deus único, é o Criador despertando a sua criação. A Bíblia fala que a criação, ela conhece o Criador dela. Nós, é o que a Bíblia ensina pelo menos, nós temos dentro de nós algo que, mesmo que essa pessoa não conheça Deus de verdade, ela sabe que existe um Deus. Existe um Criador. Amém, Jesus? Está dando para entender o que eu quero dizer? Outro dia eu comentava com o pastor assim, pastor, me perguntaram, né? Pastor, mas e aquela pessoa lá dentro da floresta que não teve contato com um mundo civilizado e ela morreu, como é que é isso? Vai ser salva ou não vai ser salva? É uma pergunta forte, né? É uma pergunta pertinente, é uma pergunta que fica às vezes na mente do crente, né? Peraí, eles estavam lá dentro da mata, não tinha contato com o mundo civilizado. Então, vai ser salvo se morrer? Mas toda a civilização descoberta, quando alguém descobre, as civilizações, elas já tinham uma noção de um Deus, uma noção de um Criador. Por quê? Porque está dentro da gente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém, Jesus? Amém?
Então já está dentro de você isso. Quando Abraão ouviu a voz, falou: sai da tua terra agora, sai da tua parentela, eu vou te mostrar para a terra para onde você vai, mas olha, sai daí, e quem te abençoar eu vou abençoar, quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar também, mas sai daí e vai embora. Sai de perto da sua família também aí, porque a família dele era uma família pagã, tá? Com práticas pagãs, com sacrifícios até humanos. O Abraão não saiu de uma família cristã, certinho, do povo de... Não, a partir dele que as coisas vão começar a acontecer. É a partir dele que Deus vai preparar, formar o povo escolhido, o povo eleito. Amém, pessoal? E ele ouve. Só que quando ele ouve, obedece, ele vai, e chega em Canaã, os cananeus já estão lá, tudo bem, mas Deus vai aparecer para ele agora. E aí ele vai tomar atitude que às vezes a gente não toma. Ele vai preparar um altar. Quando Deus aparecer para você, prepara um altar para ele. Seu coração tem que estar pronto quando ele falar contigo, para receber aquela revelação. Amém, Jesus? Aqui no versículo 7, então, a Bíblia fala, no 7: e apareceu o Senhor a Abraão, depois que ele saiu de lá, do meio da idolatria, da feitiçaria, do meio do povo dele mesmo, daquela cidade lá, saiu daquele local, e obedece a Deus, e chega próximo ao local, no local onde mais à frente Deus vai dar para toda a descendência do Abraão aquele local. Aí Deus aparece para ele, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Então veio a revelação, veio ou não veio? Veio a revelação. A sua nação eu vou entregar essa terra. É essa terra que eu tinha falado com você lá atrás. É essa terra aqui. Seus descendentes vão assumir essa terra. Amém, Jesus? Então Deus aparece e garante que ele vai assumir essa terra. Aí o que o Abraão vai fazer? E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe... Então, quando ele vai sair da casa, da parentela, Deus fala com ele, mas ele não edifica altar nenhum. Ele não viu Deus não apareceu, Deus só falou, mas ele não edificou o altar. Ele está começando a ter experiência com Deus. Aí ele vai peregrinando. Aí ele chega em Canaã. Os cananeus estão lá, já habitando, mas aquela terra vai ser dele, da descendência dele. Deus está prometendo. Só que Deus aparece para ele para prometer. Ele então faz um altar. A Bíblia fala que ele fez sacrifícios nesse altar? Fala assim: tem altar que não é para sacrifício. A gente tem uma ideia do altar na Bíblia, altar, sacrifício, não é assim? Mas se eu quero preparar o altar, e a gente já entendeu que o altar é a nossa vida, o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa mente. Quando a gente fala coração, o meu altar para Deus é um coração. Tem até louvores, né? O meu altar para Deus, o meu coração é o teu altar, né? Tem até louvores. Mas quando a gente fala coração, a gente está falando de cultura, de pensamento, de entendimento, de inteligência. Tem que ser um altar para Deus. Eu tenho que colocar os meus olhos naquilo que é de Deus. Amém, Jesus? Eu tenho que colocar o meu coração, minha inteligência para funcionar, sempre com funcionamento ligado à palavra de Deus. Altar para Deus. Olho, altar para Deus. Ouvido, altar para Deus. Boca, altar para Deus. Cuidado que você faz com a sua boca. Amém, Jesus? Altar para Deus. Está dando para entender? Até aqui? Bom, ele então prepara um altar. Esse altar, eu entendo aqui, por Deus ter aparecido e falado com ele, essa é a terra, revelado, essa é a terra, eu entendi que esse altar, que não é para sacrifício, é um altar de registro. Alguém já registrou algum documento em cartório aí? Já registrou? Você compra um carro, tem que registrar que o carro é seu. O carro passa para o seu nome, agora o carro é seu. Você compra uma casa, tem que registrar que a casa é sua, para ninguém tomar o que é seu. Você registra. Você casa, então você vai ter um registro de casamento. Tem gente que fala assim: é só um papel, que besteira. Não. É um registro do amor de duas pessoas. É você registrando.
Eu estou casando porque eu amo essa pessoa aqui. Amém, Jesus? É registro. Fica para a memória. Fica registrado. O que o Abraão está fazendo? Eu estou aqui agora e eu estou registrando, fazendo o altar para Deus, registrando. Aqui o Senhor apareceu para mim, aqui o Senhor me revelou que Ele vai me dar essa terra, Ele me deu a promessa, eu e minha descendência assumiremos essa terra que tem morador. São os cananeus, mas essa terra é nossa, porque esse Deus que eu ouvi lá em Harã, disse agora, aparecendo para mim, que essa terra é minha. Então eu vou registrar essa terra para mim, vou fazer um altar para Ele. Entende? Nem sempre o altar vai ser altar para você sacrificar, para você ofertar, para você fazer um esforço a mais para Deus, um sacrifício. Não. Altar também pode significar apenas você registrando um fato, você registrando uma experiência com Deus. Toda vez que o Abraão voltasse àquela terra e visse o altar, ele ia lembrar: esse local é meu. Posso até não estar dominando ainda, mas esse local é meu. Isso é fé, certo? Não era dele, mas ele está registrando: é meu. Por quê? Porque Deus falou que é meu e eu estou fazendo esse altar para registrar que isso aqui é meu. Você tem que registrar aqui, ó, tudo que Deus lhe dá de revelação. Porque daqui a 30 anos, Deus pode estar cumprindo o que Ele vai falar com você hoje. Mas se você não fizer desse pensamento o altar para Deus, você vai esquecer. Eu te garanto que alguns aqui não lembram que eu preguei semana passada, domingo passado. Por isso que eu sempre gosto de dar uma revisadazinha de leve, né? Por quê? Porque a palavra não está sendo a revelação, não está sendo um altar aqui, ó, no coração. Não vou falar mais aqui não, porque senão fica parecendo que é o que está bombeando seu sangue aí. Coração nosso, aqui, ó, inteligência, sabedoria, entendimento. Tem que vir de Deus essas coisas. Então, meus pensamentos, minha mente é um coração, é um altar para Deus. Se Ele falou contigo, registra. Entende? Registra. Tem que ficar registrado de tal maneira, e aí, esse é o entendimento do altar, que não é para sacrifício. Registro. Tem que registrar de uma tal maneira que pode entrar ano, sair ano, entrar ano, sair ano, entrar ano, sair ano, e você vai ter esse versículo, essa revelação gravada em seu coração. Amém, Jesus? Eu não vou mais, vou fazer isso aqui, em seu coração. Não é porque eu estou ficando doido, não. É porque é isso que está querendo dizer aqui. O Abraão está fazendo isso. Ele está registrando a revelação que ele recebe de que aquela terra era a terra prometida lá atrás, quando ele está vivendo com a sua família em Harã, e Deus tira ele de Harã e chega em Canaã, e Deus fala: essa é a terra que eu falei com você lá atrás. Agora eu estou aparecendo para te revelar que essa é a terra que eu vou dar para você, para sua descendência. Tem morador aqui, mas uma hora eu vou dar para você. Em algum momento eu vou dar, porque eu estou prometendo. Não importa se passa 400 anos, 1 milhão de anos, uma hora o meu povo, o teu povo, Abraão, vai estar habitando aqui nessa terra, porque eu estou dando para você. Ah, é? Opa, vou registrar então. Altar para Deus. Diga amém, Jesus. Quando você registra, você não perde. Por isso a gente registra casamento, registra casa, registra carro, registra tudo. Ah, não, pastor, mas muitos casamentos foram registrados e hoje não estão mais funcionando. Mas teve um registro, está lá, no cartório. Infelizmente, alguns estão lá com o segundo registro de separação. Por quê? Porque estão sem juízo. E eu estou falando de crente, não estou falando do pecador, não. Crente que não valoriza o seu casamento e não honra o seu casamento. Que estão separando, desonrando o nome do Senhor. Porque não sabe tratar um com o outro, não sabe amar um ao outro, não sabe se dedicar um ao outro, e estão perdendo a bênção. Porque casamento é uma bênção. Amém, Jesus? Mas está registrado. Casou, está registrado. Só o registro foi feito. Diga amém? Está dando para entender então? Posso continuar? Porque não é só isso aqui. Tudo que você registra,
Você não perde, porque tá lá no papel, está registrado. Deus deixou para a gente o Velho e o Novo Testamento, registro. Isso aqui é um registro. Ele permitiu a Moisés registrar 5 livros do Velho Testamento para a gente ter isso aqui agora. Ele permitiu outros homens e mulheres que registrassem todas as experiências que eles tiveram com Deus, para a gente hoje poder agora ter essa mesma experiência, e até outras. Então, eu preciso fazer um altar para Deus aqui, quando Deus me revelar alguma coisa, para que isso não fuja de mim. Ele prometeu, ele vai cumprir. Capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar, a ti a tua semente, para sempre. E farei a tua semente, como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. E o que ele fez de novo? Edificou o altar ali. Novamente, registro, não é para sacrifício. A Bíblia não fala que ele fez um altar e sacrificou. Ele só preparou um altar e registrou. Olha o que Deus manda ele fazer. Pastor Ednilson, eu te dei Bangu toda. Ele vai falar para mim, foi o que ele falou para Abraão. Sul, leste, ocidente e oriente, que ele fala, não é? É a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Os 4 cantos. Aí ele fala para o Abraão: percorre essa terra. Irmãos, pastor, eu estou te dando Bangu. Eu vou ter que pegar os 4 cantos de Bangu no mapa e eu tinha que percorrer. Esse ato de fé, ou não é? Ele tinha que... Eu fiz uma vez numa igreja que eu fui, passou lá aqui na freguesia de Jacarepaguá, um propósito de segunda-feira, que eu falei com o pessoal, falei: nós vamos conquistar a terra. O culto foi até interessante, irmão. Um monte de gente na rua lá, o policial até me parou, falou assim: o que está acontecendo? O policial parou, porque eu comecei o culto da seguinte forma: segunda-feira, quem sabe eu faço alguma vez com vocês aqui isso. E aí eu subi no culto e falei assim: pessoal, quem quiser ficar, fica. Quem quiser vir comigo, vamos fazer o nosso propósito. Vamos cruzar o quarteirão aqui da igreja. Era grande o quarteirão da igreja. Aqui ainda é pequenininho. Mas lá ia até lá embaixo. A rua para voltar era bem longe, né? E eu vou colocar azeite nos 4 cantos. Esse quarteirão é nosso. Aí eu desci, a maioria veio. Aí eu falei para o irmão: vai cantando com quem ficar, com quem não quiser fazer. Ficou pouquíssimo. Aí foi aquela galerona, irmãos. Foi muito legal. Aí saí andando, chegou na esquina, azeite. Andei na outra esquina, É a mesma coisa que ele está mandando o Abraão fazer. Andei, outro. O policial veio falar com ele: o que está acontecendo aí? Falei: calma, policial. Eu sou o pastor daquela igreja ali e está acontecendo um propósito assim. Deus colocou no coração e a gente está cercando aqui exatamente para melhorar a sua vida, para evitar violência, para Deus abençoar. Aí ele falou: é? Espera um pouquinho. Ele foi para o meio da rua, o policial parou os carros para a gente atravessar. Foi legal, eu gostei daquilo lá. Que a princípio eu achei que ele ia querer me prender e tudo, né? Porque já tinha começado essas perseguições estranhas que tem por aí hoje. Bom, aí ele ajudou a gente atravessou a rua e cheguei na igreja, subi no altar, o pessoal foi entrando e ali eu comecei o culto. Deus está mandando o Abraão fazer isso. Ele está falando: você tem que percorrer ocidente, oriente, oeste, o norte, sei lá, de novo aqui, peraí. Sul, banda do norte e sul, tá? Norte e sul.
Oriente e Ocidente. Percorre, e eu estou dando para você isso aí. Amém, Jesus? Quando ele termina de percorrer, o que ele faz? Ele arma suas tendas nos carvalhais de Manre, perto de Hebrom, e ali ele edifica um altar. Ele está dizendo, tomei posse. Amém, Jesus? Eu entendo que isso aqui é o Abraão registrando a conquista dele. Entende? Então, agora, esse altar está registrando a conquista. Conquistei. Percorri, conquistei. Altar. Está registrado. Se alguém falar, esse altar aqui é para quê? Esse altar é para lembrar que eu percorri e conquistei. Está conquistado. O Abraão foi dono daquela terra? Foi ou não foi? Foi. Ele era identificado como o dono daquela terra? Naquela época? Não. Tinha moradores lá, que tomavam conta de lá, mas no altar que Abraão criou, ele já registra na mente dele, aqui é nosso, nós conquistamos. Se não for comigo, vai ser com Isaac, vai ser com o José, vai ser com Jacó, vai ser com José, vai ser com Moisés, vai ser com Josué, vai ser... Alguém vai assumir. Amém, Jesus? Eu registrei, eu percorri, registrei, com esse altar, está registrado, isso aqui Deus deu para a gente. Você precisa registrar. Precisa começar a fazer esse altar para Deus. Amém, Jesus? Se você veio a uma reunião minha, ou em qualquer outra reunião, se você for lá dia 3 de outubro, como missionário, na sede de Madureira, ele vai estar lá dia 3 de outubro. Vê se você não esquece. 9 da manhã, 14 horas. E esse homem de Deus der uma palavra, e você entender que Deus falou contigo, você tem que criar um altar aqui para registrar isso. Isso tem que virar um altar para você, onde toda hora você chega diante de Deus. Senhor, o Senhor falou comigo naquele dia. O Senhor me prometeu. Se você não faz isso, você esquece. Aí você está orando pela mesma coisa, pedindo oração pela mesma coisa, reclamando da mesma coisa. Parece que Deus não te ofereceu já. Parece que Ele ainda não apareceu para você. Parece que Ele ainda não te prometeu o que Ele prometeu. Mas Ele está dizendo, eu já te prometi. Eu já te dei a revelação. Eu já falei. Por que você fica toda hora me perguntando sobre isso? Por que você fica toda hora me pedindo o que eu já te dei? Está faltando fazer um altar. Sua mente tem que ser um altar para Deus. O seu coração tem que ser um altar para Deus de verdade. Amém, irmãos? Esse altar é a conquista. Pum, 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 pum. Conquistamos. Pum, está conquistado. Vou levantar um altar. Quem registra não perde. Está registrado. Diga amém, Jesus. Uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu abri uma loja virtual. O nome vai ser tal, tal, tal. Falei, já registrou? Registrar o quê? Você tem uma empresa agora. Você tem um nome, fantasia. Um nome que vai rodar na mídia, rodar. É uma empresa. Você precisa ir lá, registrar o seu nome para ninguém roubar esse nome. Entende isso? Não vai perder. Você registrou. É isso que o Abraão está ensinando para a gente, preparando todos esses altares sem sacrifício nenhum. Ele não está fazendo um altar para sacrificar ou para ofertar como o Noé fez. Ele faz um altar e oferta ali animais para Deus. Animais limpos. Então aquela oferta foi dirigida por Deus. Como tem que ser todo o seu sacrifício, toda a sua oferta tem que ser dirigida por Deus. Certo? Mas o altar foi o Noé que fez. O Abraão está fazendo altares onde ele vai seguindo as orientações de Deus, mas ele está fazendo altares como um registro. Eu cheguei aqui, eu percorri o que Deus falou, toda essa terra vai ser nossa. Está aqui o altar. Ele apareceu para mim pela primeira vez, esse Deus que me tirou do meio da minha família, lá de Harã, aparece para mim. Opa, altar. Está registrado. Eu não vou esquecer. E não esqueceu. O Abraão virou pai da fé, não foi à toa. Ele é venerado praticamente.
Eu não diria assim, porque os judeus não adoram outro Deus, né? Só o Yahvé. Mas eles têm uma coisa com Abraão até hoje. Ele é o pai da fé. Amém, Jesus? Por quê? Porque o Abraão deixou registrado. Esses altares representam registro. Eu tenho que fazer do meu altar, da minha mente, dos meus pensamentos, daquilo que eu vejo, ouço, falo, sinto. Isso tem que virar um altar para Deus. Senhor, é para o Senhor. Cada conquista, cada revelação, cada experiência, você tem que registrar aqui, ó. É para o Senhor, é para a glória do teu nome. Se não entra vaidade, se não entra soberba, se não entra pecado, entra lascívia, entra um monte de coisa, porque você não... Isso aqui não está sendo um altar para Deus. Está sendo um altar de idolatria, um altar de feitiçaria, um altar de pornografia, um altar de um monte de coisa. Menos um altar para Deus. Tem que registrar. Tem que registrar. Gênesis 22. Agora sim. Agora ele vai fazer um altar para sacrifício. Nasce o Isaac. O Isaac chega à sua adolescência. E um dia Deus chama o Abraão e fala assim: Abraão, o Isaac, o filho da promessa, agora já é adolescente, vai lá e sacrifica ele para mim. Caramba, irmãos. Aí sim, altar de sacrifício. Esse altar é o que eu entendo que é o altar da fé. Porque sacrificar não é fácil. Entendeu? Eu sempre lembro, quando eu falo disso, eu sempre lembro do missionário Soares e da dona Madalena, a esposa dele. O que esse casal se sacrificou para hoje a Igreja da Graça ser o que é, e o Evangelho está onde está, mais de quase 100 países, foram muitos sacrifícios. Olha, eu fico pensando na dona Madalena com 5 filhos, e o marido quase não estando por perto, porque estava na rua, nas praças o tempo todo pregando, começando do zero ali. Hoje tem tudo isso, a pessoa fala, o missionário tem tudo isso. Tem, mas ele começou do zero, com seu carrinho velhinho, com uma caixinha, um microfone, ou às vezes sem microfone, uma brasilhazinha, dando para lá e para cá, para lá e para cá. Amém, Jesus? É muito fácil querer a coisa já pronta, né? Vai lá começar do zero. É muito fácil. Aí recado para pastores. É muito fácil abrir a igreja do lado de onde você foi pastor e levar metade da igreja do outro pastor, para começar já com uma igreja com 50 membros, com 100 membros, com 200 membros. Não, começa do zero. Vai pegar o pecador, vai pegar o cracudo, vai converter ele. Começa lá do zero. Vai para um lugar que ninguém te conhece. Começa lá do zero. Ninguém quer fazer isso porque é um altar de sacrifício não é para qualquer um. Altar de sacrifício é para quem tem fé. Vou repetir. Altar, não estou falando agora o altar do registro. Você já entendeu? Já entendeu que tem altar que é só registro? Você está registrando a sua experiência com Deus. Você faz um altar. Isso é aqui hoje. Isso é aqui. Está registrado na minha mente. Deus me prometeu isso. Está registrado na minha mente. Deus me deu essa experiência. Está registrado. Sua mente então se torna um altar para Deus. Amém? Mente, entende, coração. Na Bíblia Sagrada. Coração, mente. Você entende isso na Bíblia Sagrada. Mas agora você vai ver o Abraão fazendo um altar. Deus não manda ele fazer um altar. Deus manda ele sacrificar o Isaac. Mas o homem faz o altar. O sacrifício é a direção de Deus. Certo? Qual é a direção de Deus? Dá o seu filho. Filho da promessa, o Isaac. Essa vai ser a oferta. O altar quem vai criar é o Abraão. Versículo 9. E vieram ao lugar. Aí ele já pegou o moço, já foi embora, já está indo para fazer sacrifício. O filho chega a questionar o pai: cadê o animal para o sacrifício? A gente está vendo tudo, menos o animal. O Isaac não sabia ainda. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera,
E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então ele está prestes a chegar à via de fato, como dizem, né? Ele está com o garoto deitado, amarrado, ele preparou um altar, só que agora ele está preparando um altar de sacrifício. Não é mais um altar para deixar ali registrado uma conquista, uma presença de Deus, uma revelação, um local. Não, agora é um local de sacrifício. E é um baita de um sacrifício. É um sacrifício que ele já tinha visto com a família dele lá, mas que Deus até então nunca havia pedido. Aqui já passou uns 30 anos, não, mais de 30 anos. O Isaac agora já é adolescente. Quando ele sai da terra dele com 75, ele vai só ter o filho com 100. Então já passou 25. Você bota mais 15 anos aqui, 25, 30, 40 anos, mais ou menos. Nesses 40 anos, Deus nunca pediu um sacrifício desse tipo para o Abraão. Ele nem pediu a Abraão para fazer o altar. O Abraão fazia o altar conforme ele ia tendo experiência com Deus, ia conquistando, ele então preparava o altar. Mas agora Deus está pedindo para ele fazer um altar de sacrifício, que não era prática comum para o povo dele, para esse povo que está sendo formado. Era uma prática comum para a família dele lá, uma família pagã, mas para ele não era. Mas mesmo assim ele vai. Por isso que eu digo que o altar de sacrifício é um altar para quem tem fé, é o altar da fé. Amém, irmãos? Porque se Deus te pede uma coisa que está além das suas forças, esse é o sacrifício. Se Deus te pede alguma coisa que está além do que você pode, isso é um sacrifício. Por isso que eu falo do casal, o missionário Soares e a esposa, a dona Madalena, porque esse casal sacrificou muito e conseguiu criar 5 filhos, que como qualquer filho, qualquer homem, deve ter seus defeitos, mas que estão aí. Ninguém descambou para coisa errada, não. Está todo mundo aí. Amém, Jesus? Pode falar o que quiser. Está todo mundo aí. Está todo mundo aí. E um missionário fez o que fez. Viajou para tudo quanto é lugar, fez tudo quanto tinha que fazer, não deixou de fazer a obra por causa dos filhos. Porque tinha uma esposa lá se sacrificando para que a obra pudesse ser feita. Tem esposa de pastor aí que não está muito bem não, irmão. É dica para pastor. Eu falei, vocês vão ouvir coisas que talvez vocês não gostem muito nessa mensagem do altar. Vocês vão ouvir coisas que talvez não gostem muito. Mas tem esposa que é muito melindrosa, muito cheia de coisinha. Se ela não vem para a igreja, por exemplo, o marido não vem também não. Porque se vier, sem ela, vai ter briga. Ela devia empurrar ele. Vai, eu não estou podendo ir não, vai. Vai para a igreja, eu quero você na igreja, homem. Não. Você vai para onde? Vou sair. Sair para onde? Vou para a igreja, vou buscar a Deus. Se eu não vou, você não vai. Que isso, irmão? Se a minha esposa não estiver comigo no meu ministério, como é que o meu ministério vai crescer? Se eu e ela somos a mesma pessoa. Eu quero no altar pregar e ela quer outra coisa. Amém, Jesus? Estou te falando, irmão. Sacrifício não é para qualquer um, é fé. E ele vai fazer isso. E ele pega tudo, prepara, o garoto até questiona: pai, não estou vendo um animal, como é que é isso aí? Que sacrifício é esse, pai? Deita aqui, meu filho, deixa eu te amarrar. Chama atenção Isaac, né? A obediência do Isaac. Porque outra criança de 15 anos aproximadamente aí, um outro jovem. Que isso, pai? Quer dizer que sou eu? É ruim, me pega. Eu queria ver o Isaac com 100 anos, o Abraão com 100 e tantos anos já, correr atrás do Isaac. Queria ver, descendo aquele morro lá, queria ver o seu Abraão ia conseguir pegar ele. Mas o Isaac ficou quietinho, obedeceu, foi amarrado, deitou, ficou deitado, esperando. Se é para ser, eu vou obedecer meu pai. Que isso, irmão. Altar de...
É altar de fé. Altar de sacrifício é o altar de fé. Senão você nunca vai fazer nada que Deus lhe manda fazer, se tiver um pouquinho, não vou nem falar muito, um pouquinho além das suas forças. Um pouquinho. Ir em Madureira, dia 3 de outubro. Tem gente que não vai, porque Madureira é um pouco longe daqui. Vou ter que pegar trem, aí o trem vai estar cheio. Sacrifício. De vez em quando eu escuto alguém falar assim para mim: pastor, eu estou aqui, eu não estou mais lá na igreja não, mas eu amo o senhor, mas eu não estou mais lá na igreja, eu amo a igreja, mas eu não estou mais lá não, porque abriu uma igreja do lado da minha casa, pastor. A pessoa não quer fazer nenhum sacrifício, irmão. Nenhum sacrifício ela faz. Isso aqui não é um altar para Deus. Ela não tem, talvez tenha um altar de registro, mas um altar de sacrifício não é. Porque qualquer coisinha, ela se afasta de Deus e faz o que Deus não está mandando ela fazer. Se Deus manda ela fazer algo que para outros talvez seja facílimo fazer, mas para ela requer um pouquinho mais de esforço, ela já não faz. Entende? Isso tem que mudar na nossa vida. Eu tenho que preparar a minha mente para ser um altar de sacrifício para Deus. Porque se Ele me pediu algo que é difícil, é difícil, mas não há nada difícil para o Senhor. Se Ele me chamou para fazer, eu vou fazer. Foi Ele que me mandou. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para enganar. Amém, Jesus? Mas como o nosso coração não está preparado para ser um altar de sacrifício, a gente então murcha quando Deus pede algo da gente que é maior do que as nossas forças. E às vezes só um pouquinho maior. Nem é tanto esforço assim. Como isso que eu acabei de falar. Você pensa que não acontece? Acontece muito. Eu gosto, tem uma senhora, ela não está aqui hoje, senão ela falaria. Essa senhora já tem 60 e tantos anos, vai fazer 70 já. Ela está morando lá do outro lado, lá pro lado do Jabu, né? Não é do outro lado de lá, o Jabu, depois da... Né? Você sabe o que eu estou falando, né? Então, o marido com problemas, precisando de cuidados. O marido teve um problema sério, está precisando de cuidados. Essa senhora, ela tira às vezes um domingo, agora não está, talvez ela venha na reunião das 9h30. E às vezes ela vem, bota um tênisinho dela e vem caminhando, irmão. Cheio de igreja perto lá. Cheio de igreja. Você acha que Deus não vai honrar isso? Mas a mente dela está treinada para ser um altar de sacrifício. Entende? Isso é um sacrifício. E ela está fazendo um altar de sacrifício para estar no local onde Deus mandou ela estar. E não é porque ela foi para longe, porque ela está passando uma luta, porque ela tem que levantar o marido, tem que levar o marido, tem que dar para comer para o marido, tem que dar banho para o marido, tem que fazer tudo pelo marido, que ela mesmo assim encontra forças para vir. Aqui tem senhoras que moram lá do outro lado. Né? E vem. Mas tem gente que não está com a mente treinada para fazer seus sacrifícios, para seus pensamentos serem um altar de sacrifício. Aí tudo que requer um pouco mais da pessoa, ela trava. Ela para. Ela fica na comodidade dela. Entendeu? Até nós pastores, se não vigiarmos, a gente cai nessa. Obreiros, se não vigiar, cai nessa. Eu não vou poder ir nessa reunião ajudar como obreiro não, pastor. Por quê? Porque eu tive um pouquinho de dor de cabeça aí, de madrugada. Porque meu filho falou que vai vir almoçar comigo hoje. Porque... É um monte de desculpa que a gente dá. Porque requer da gente um pouquinho mais de sacrifício. A gente então fala que não vai poder. A gente começa a deixar Deus então para segundo plano. E nem percebe que está faltando em nós o altar de sacrifício. Uma mentalidade de altar de sacrifício. Minha mente tem que ser um altar para registrar todas as minhas experiências com Deus, mas também tem que estar um altar de sacrifício. Porque quando vier a necessidade de um esforço um pouco maior da minha parte, foi Deus que mandou, eu vou fazer. Amém, Jesus?
Eu nunca vou esquecer de uma vez que eu não estava me sentindo muito bem, espiritualmente. Eu estava numa reunião de pastores e eu estava meio... A igreja não estava tendo o resultado que eu esperava. A gente trabalhando muito, eu e a minha esposa, na obra de Deus, e a igreja estava meio travada. Eu estava na reunião com meus líderes, com meu líder, com os pastores, e eu falei com um pastor do meu lado, um amigo. Falei, cara, tá estranho, eu tô... Sabe aquela coisa de o diabo querer começar a fazer você achar que não era para estar ali, que você não merecia nada daquilo, e que você não está fazendo bem? E o pastor olhou para mim assim e falou, pastor, eu conheço a sua história. O senhor tem 2 filhos pequenos. O senhor saiu de casa. O senhor dorme no chão. Eu não faria o que o senhor fez. Continua, pastor. Deus vai te honrar. Porque se eu estivesse na sua posição, eu não faria o que o senhor fez. Eu não ficaria aí dependendo de cesta básica para alimentar meus filhos. E o senhor ficou meses e meses e meses dependendo de cesta básica para alimentar seus filhos. De trocadinho de moeda para pagar passagem, para ir para casa. Do favor de homens para fazer a obra. Abriu mão de tudo. Eu digo, Senhor, eu não faria isso. Eu não fiz e eu não teria coragem de fazer isso que o Senhor fez. Continua, pastor. E aquilo me deu uma... Falei, poxa, é mesmo. Deus vai me honrar. E Deus honrou. Amém, Jesus? Se a sua mente não estiver preparada, não for um altar preparado para sacrifício em relação a Deus, você nunca vai fazer o que Deus te manda fazer, algo que esteja além das suas forças. E vou repetir, talvez nem seja tão grande o que Ele está pedindo. Nem seja um esforço assim tão sacrificante. Mas como a mente só quer saber de altar de registro, vou registrar, hein? Fui curado, oh glória, vou registrar, hein? Prosperei, ei aleluia, o processo saiu, vou comprar minha casa, glória a Deus, isso é maravilhoso. Você está registrando, altar de registro. Mas aí quando Ele pede alguma coisa diferente, altar de sacrifício. Altar de sacrifício é de fé, é para quem tem fé, senão você não consegue fazer o que Deus está lhe mandando. Não abre mão de nada, fica só na comodidade. Eu falei, tem coisa que talvez você não goste muito de ouvir nessa mensagem. Amém, pessoal? Mas está dando para entender, sim ou não? Está dando, né? Quando eu pensei nisso aqui, quando Deus me mostra isso... só para a gente fechar aqui, peraí. Vamos voltar aqui no versículo... qual versículo? Eu estou no 10 agora, né? E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e um carneiro de trás dele, um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pronto. Amém? Então ele preparou o altar do sacrifício e ele ia sacrificar. Ele ia fazer. A minha mente tem que estar preparada para isso. Bom, quando eu fiquei... Deus me deu essa revelação, eu fiquei pensando, o que é às vezes difícil na igreja para as pessoas fazerem? E eu lembrei, o dízimo é uma coisa que muita gente ainda fica com o pé atrás. Hoje em dia, a gente está vivendo tempos em que o homem está esfriando com Deus, sim ou não? O homem está cada vez mais frio com Deus. É profecia? É. Se cumprindo? É. Antes da vida de Cristo, o homem se esfriaria. E a gente vê isso. Então você vê até pastores falando contra dízimo, e apoiando separação de casamentos, apoiando casamentos que não são concernentes à palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus criou, macho e fêmea os criou. O homem vai deixar pai e mãe, vai se unir a sua mulher. E tem pastores concordando com um monte de coisa, burlando a Bíblia,
criando um novo entendimento estranho para poder dar base para os seus entendimentos. E até contra dízimo fala. Então, se tem pastores contra dízimo, você imagina as ovelhas desse pastor, que ouve esse pastor. Dízimo é uma dessas coisas que se sua mente não estiver preparada, você não consegue ser dizimista. Mesmo sendo abençoado, mesmo estando na igreja, mesmo sendo uma bênção, em todas as outras áreas, quando se falar de dízimo, você vai travar. E tem muita gente na igreja que ainda trava quando se fala de dízimo. Muita gente. Tem gente que é desprendido, mas tem gente que ainda fica preso. Aí eu fiquei lembrando, e eu lembrei do Hebreus capítulo 7. Vai dar uma olhadinha lá, Hebreus capítulo 7. Se na sua mente não for um altar de sacrifício, um altar de fé, você não consegue fazer algumas coisas. O dízimo é uma delas. É uma delas. Entende? Eu dou um exemplo de um casal de jovem, lembra? Que chegou na igreja, vida normal, do mundo, sexo, tudo, e que se converteram. E eles decidiram, não vamos mais praticar, vamos nos guardar para o casamento. Alguns meses depois, eles entenderam que não se amavam para casar. Porque o que prendia os dois, o que ligava os dois era o sexo. Acabou o sexo, não tinha amor. Separaram. E separou de boa mesmo. Um olhou para o outro e falou, a gente é mais amigo do que tudo, a gente não se ama para casar. Não, vamos casar para quê? Por quê? Porque o que ligava, na verdade, era a relação sexual. Por isso que Deus fala, antes do casamento não é para ter isso. Você não tem que se ligar carnalmente a ninguém. Porque senão você mistura as coisas e acha que é amor. Mas talvez seja só uma paixão avassaladora. Aí depois essa paixão esfria e o casamento acaba, como a gente tem visto vários acontecerem aí. E, cuidado, sua mente tem que ser um altar de fé para Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo 7. Eu vou ler rápido, tá? Porque eu quero versículo 7 e 8. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, há quem diga então que Salém seria Jerusalém hoje, né? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abrão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o quê? O dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Quem tinha promessa então? Mas ele foi abençoado por quem? O rei de Jerusalém, o sacerdote Melquisedeque, que ninguém sabe de onde veio e ninguém sabe para onde foi. Esse Melquisedeque representa quem? Jesus Cristo. Amém, pessoal? O Abraão, ele chega no lugar e tem nessa batalha de 4 reis contra 5 reis, os 4 vencem e levam os despojos, e entre os despojos está também o Ló, o sobrinho do Abraão. Quando o Abraão descobre, ele pega os seus empregados, 3 amigos vão com ele também, e ele vai para a guerra, e ele vence os reis, e traz os despojos de volta, inclusive o sobrinho. E ele então pega, e desse valor ele vai devolver para os reis derrotados,
para ninguém falar que ele se aproveitou, ele vai devolver, mas antes de devolver, ele pega 10% do que ele pegou de volta e leva para esse sacerdote. Na época não existia o sacerdócio. O sacerdócio vai aparecer com Arão, o irmão do Moisés, e Deus vai falar: faz do Arão um sacerdócio, e a partir de agora, todos que descenderem de Arão serão sacerdotes. Amém, Jesus? Mas esse sacerdote aparece. Esse sacerdote do Senhor aparece, Melquisedeque, aparece do nada. E some do nada, porque ninguém vai falar mais dele. E o Abraão, lembra, a oferta é o homem, o altar é o homem, mas a oferta é, você faz, mas Deus é que dirige você. Entende? Tá dando para acompanhar, para entender o que eu quero que Deus colocou no meu coração? Eu preparo o altar, registro, experiência com Deus, registro, Deus falou comigo, registro, me prometeu, registro, Ele fez, registro, esse lugar é meu. Agora, oferta de sacrifício, Deus me pediu. Altar de sacrifício, não consegui, porque minha mente não está preparada para fazer uma coisa que está além das minhas forças, que está além do que eu queria fazer, que está além do que eu gostaria de fazer. Eu quero para a direita, mas ele me mandou para a esquerda. Minha mente não é mente de altar de sacrifício, então eu não vou para a esquerda. Eu quero ir para a direita e eu vou para a direita. Quantos crentes estão quebrando a cara por causa disso? Fala para mim. O pastor fala, a Bíblia fala, a palavra diz, é assim, assim, é assim, assim. Ah, mas eu ouvi o outro pastor falar. Não interessa. Você recebeu a revelação. Você não quer ouvir, quer fazer a sua vontade. Você não tem um altar de sacrifício. Porque Deus falou, vai para o outro lado. E é um tremendo de um sacrifício ir para o outro lado, porque eu quero ir para lá. Como a mente não está treinada para ser altar de sacrifício, a pessoa fica com a vontade dela e despreza o que Deus falou. Lá na frente ela percebe. Mas aí em alguns casos, já é até tarde demais. Entendeu? É sério ou não é? Esse Melquisedeque, ele recebe o dízimo. Ele não fala, não, ele recebe. E ele representa quem? Jesus Cristo. Aí olha só, o versículo 6 e 7. Não, perdão, o versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então eu não tenho como dirigir Jesus, é Ele que me dirige. Ou Ele não é maior do que a gente? Ou Ele não é maior do que todas as coisas? Então temos que ter uma mentalidade de altar de sacrifício. Porque se Ele que é maior quer me abençoar e Ele está mandando eu fazer algo que eu não quero fazer, é Ele que me abençoa. Se eu não tenho essa mentalidade, eu vou falar, Jesus, tudo bem, eu entendi, mas não vou fazer não. Porque isso aí eu não quero fazer, mas nem que a vaca tussa eu quero fazer isso. E você não tem um altar de sacrifício. Aí você não consegue fazer o que Deus está te mandando. Amém? Tem gente que não recebe, tem gente que não consegue manter o seu chamado por causa disso. Tem chamado para a obra de Deus, mas não consegue manter o seu chamado para a obra de Deus por causa disso, porque vai requerer algo mais, e a mentalidade na mente aqui não é altar de sacrifício para ela. Que coisa, hein? Você está entendendo porque tem gente que não consegue nem ficar na obra de Deus? Ah, porque agora meu netinho nasceu. Ah, porque agora meu filhinho nasceu. Ah, porque agora eu estou trabalhando. Ah, não tenho tempo. Só se for no culto da noite, mas eu chego tão cansado, pastor. Eu chego tão cansada. Não dá não, eu não consigo mais. É melhor parar. Ah, mas eu não gosto, tenho vergonha. Ah, mas, poxa. Esquece, irmão. Está faltando. É uma mentalidade de altar de sacrifício. Senão a gente faria mais. Amém? Se te pedir uma capa, dê a duas. Se te pediu para andar uma milha, ande duas. Jesus falou isso, né? Aí, o que diz aqui, ó? Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Agora, olha o versículo 8. Aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. O pastor, né? O sacerdote, que não é o Melquisedeque. A Bíblia lá não diz que ele morreu. Melquisedeque era Jesus ali. Homens que morrem, nós tomamos. Ali, porém, aquele
de quem se testifica aqui? Aí ele não está falando do Melquisedeque, está falando de Jesus mesmo. Melquisedeque representava Jesus. Coloca para mim, Brian, a Nova Bíblia Viva de português, em português ou de Portugal. Versículo 7 e versículo 8, por favor. Vai no 7. Presta atenção nisso aqui, ó. Que eu já falei que eu gosto dessa tradução, né? É muito boa. Ó. E como todos sabem, uma pessoa tem poder para abençoar. Uma pessoa que tem poder para abençoar é sempre mais importante do que a que é. Que coisa linda, né, irmão? Abre o entendimento ou não abre? Vou repetir. E como todos sabem, uma pessoa que tem poder para abençoar é sempre mais importante do que a que é. Então Jesus é mais importante do que você, ou muito mais importante do que a sua vontade. Entende isso? Se você não colocar mentalidade de altar de sacrifício aqui no seu coração, ele vai te pedir várias coisas e você vai dizer não. Não. Eu não vou visitar fulano de tal. Fulano de tal me maltratou. Não, é minha irmã de sangue, mas eu odeio ela. Porque ela fez isso assim. Aí Deus fala com você, vai lá, perdoa. Eu perdoar? É ela que tem que me perdoar. É assim, filho, que faz? É ela que tem que me perdoar. Isso eu não faço. Está faltando um altar de sacrifício aqui, ó. Porque Deus mandou você fazer um sacrifício. E se ela não quiser te perdoar, ou contato com é problema dela. Você fez o que Deus te mandou. Quando nós não temos essa mentalidade, que era do Abraão, ele foi lá, você viu que ele foi lá. Quando a gente não tem essa mentalidade de altar de sacrifício, a gente não faz o que Deus está mandando. Muitas vezes, quando requer da gente um pouquinho, qual é o esforço? Pegar o carro, um Uber, mototáxi, bicicleta, viazão Canela, vai até lá, tocar na campainha ou bater na porta, joga uma pedra logo, já que você não gosta dela, joga uma pedra logo na porta. Eu vou perdoar, mas pelo menos deixa a porta arranhada. Não, brincadeira, faz isso não. Só estou brincando um pouquinho com vocês. Amém, irmãos? Minha irmã, eu sei que a gente começou mal, esse final de ano que passou, não foi legal. O que você quer? Calma. O sangue vai tentar subir, você bota ele de volta. Eu quero pedir perdão. Eu acho que nós duas erramos. Mas nós somos de sangue. Filhas da mesma mãe, mesmo pai. Olha, eu não vou te perdoar. Tá bom então, Deus te abençoe mesmo assim. Vira as costas e vai embora. Você fez o que Deus te mandou. Se a pessoa não quis o perdão, é o problema dela. Se eu não tiver mentalidade de altar de sacrifício, eu não consigo fazer isso. E eu estou falando uma coisa simples. Por isso que eu estou dando exemplo do dízimo aqui. Certamente o abençoador é maior do que quem é abençoado. Então por que eu não vou ouvir o abençoador? Que mentalidade fraca é essa? Amém, Jesus? Se Ele está te mandando fazer, Ele é o abençoador e é muito maior do que você. Muito mais importante do que você. As vontades deles são mais importantes do que as minhas vontades. A direção dele é muito mais importante do que a minha direção. Ele é o abençoador, eu sou o abençoado. Eu sou o menor, ele é o maior. É ele que me abençoa, minha bênção foi dele. Vem dele. Por que eu vou então deixar de fazer algo que ele está me pedindo, que vai requerer de mim um pouco mais de esforço, ou um sacrifício? Mentalidade tem que mudar então. Altar de registro, beleza. Pastor, quero dar, quem deu testemunho hoje aqui já? Hoje, 1, 2, 3... Deus tem dado muitos testemunhos bonitos para a gente, né? 3 pessoas. Vocês fizeram hoje um altar de registro. Vocês registraram no mundo espiritual. Deus fez isso comigo. Vocês fizeram um altar de registro. Registraram. Amém, pessoal? E tem que fazer. Tem que fazer. Mas a mentalidade de altar de sacrifício precisa estar na vida do crente. Por causa disso aqui. Agora, olha o versículo 8, irmão.
Aqui no meu versículo diz assim, ó, no nosso versículo. No nosso diz assim: aqui tomam dízimos homens que morrem, certo? Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Agora olha nessa versão. Os sacerdotes judaicos, embora fossem embora fossem mortais, recebiam o quê? Homens, sacerdotes, pastores. Cai por terra o que esses pastores estão ensinando aí na mídia, que não é para dar dízimo, que dízimo é do passado, que dízimo é da lei. Afinal de contas, Hebreus está na lei? O livro de Hebreus está lá no Velho Testamento? Mesmo que ele esteja fazendo referência ao Velho Testamento, Hebreus é Novo Testamento. Cuidado com o que você está ouvindo na internet aí. Porque se você não tem mentalidade de altar de sacrifício, qualquer coisinha que você ouve na internet, você coloca no bolso e passa a ser lei para você. No bolso não, bota aqui, né? Se fosse no bolso, dá até para pegar no bolso, já pega, tira a roupa, joga na máquina de lavar e joga fora, mas não. Somos informados, porém, que no caso de Melquisedeque, o dízimo foi recebido por alguém que continua. Eita, irmão, não é lindo isso aqui? No caso do Melquisedeque, que é o caso do Abraão que eu falei, 5 reis, 4 reis, ele voltou, o despojo, deu o dízimo, o Melquisedeque recebe, depois aparece, some da Bíblia, ninguém sabe de onde ele veio, para onde foi, qual é a genealogia dele, como nasceu, como morreu, ninguém sabe de nada, porque ele era Jesus Cristo. A Bíblia fala que o dízimo foi recebido por alguém que continua vivo. Aquele Melquisedeque era o próprio Jesus Cristo, já recebendo o dízimo. Aí a pessoa fala assim: o dízimo é da lei. Não é não, a lei não existia no tempo de Abraão. Se você não quer ser dizimista, não seja, mas não usa a palavra de Deus errado não. Assuma a sua responsabilidade de não ser fiel a Deus. Amém, Jesus? O entendimento de altar de sacrifício precisa estar no nosso coração. Eu só estou dando exemplo do dízimo, tá? Porque para muitos é um sacrifício dar o dízimo. Para outros é o contrário. A pessoa fica até nervosa quando não dá o dízimo logo. Mas alguns, até hoje, é um sacrifício para dar o dízimo. Então eu estou falando desse assunto. Podia estar falando de outros assuntos, como prostituição e tudo mais. Pecados que a pessoa não quer largar de jeito nenhum. Amém, pessoal? Então, volta lá, só vou ler de novo isso aí, para a gente poder orar. Não, 8, versículo 8. Esse aí é bom, né? O abençoador é que é mais importante que quem é abençoado. Os sacerdotes judaicos, que hoje são, no nosso caso, que são pastores, né? Embora fossem mortais, homens que morrem, eles é que recebiam os dízimos. Vai. Somos informados, porém, que no caso de Melquisedeque, o dízimo foi recebido por alguém que continua vivo. Então, quando Abraão, lá, eu anotei aqui, ó, em Gênesis 14, quando ele faz isso. Você quer ler comigo, rapidinho? Vai lá em Gênesis 14, eu vou parar aqui agora. Eu nem ia ler, mas tudo bem, vamos ler rapidinho. Vamos embora, pessoal. Vamos aprender. Vamos fazer o altar. Nosso altar, nosso coração tem que estar preparado para as coisas de Deus. Coração não é o órgão, todo mundo sabe. Mas meus pensamentos, minha inteligência, meu sentimento, minhas emoções, tudo tem que ser cativo para Jesus Cristo. E se a minha mentalidade não mudar, eu não vou conseguir fazer nada além do que Deus me pede para fazer. Quando Ele te pedir algo além, você vai travar. Agora, se o abençoador é mais importante do que o abençoado, se o abençoador é maior do que o abençoado, o que recebe a bênção, então eu preciso obedecê-lo. Eu tenho que mudar a mentalidade, se for o caso, então. Bom, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, e possuidor
o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aí o que Abraão fez? Deu-lhe o dízimo de tudo que ele pegou de volta. Ele não ficou com nada, mas ele fez questão de separar o dízimo e entregar ao Melquisedeque, que apareceu lá em Jerusalém. E esse homem, Hebreus está dizendo que ele apareceu e desapareceu. Não tem genealogia, não se sabe como ele nasceu, não se sabe como ele morreu, porque ele era o nosso Senhor. Amém, Jesus? E como os homens que morrem recebem dízimos hoje, ali é no mundo espiritual. Aquele que vive, recebe também. Irmão, não sei o que Deus tem pedido de você, mas se requer de você um esforço ou até um sacrifício, faz. Porque o abençoador é mais importante do que o abençoado. Ele é maior do que todos nós. Se ele está te pedindo isso, ele sabe porque está te pedindo. E eu sei que tem coisas que ele pede que é difícil. Muito difícil. Amém? Tem vários testemunhos. Pastores então estão cheios. Se for ver o testemunho de cada pastor, você vai ver cada pastor fez seu sacrifício para hoje ser um pastor. Você vai ver os sacrifícios que a gente faz para hoje ser pastor. Então, se o pastor não tiver uma mentalidade de altar de sacrifício, ele não consegue ser pastor. Ele vai ficar por pouco tempo. Depois vai desandar o bolo. Vai desandar tudo. Ele vai ficar por pouco tempo no altar. Vai desandar tudo. Porque ele não tem essa mentalidade. Entendeu, irmãos? A gente não tem paradeiro. A gente já morou. A gente já fez a obra Pôr da Pedra, 7 pontes ali naquele lugar que a gente começou a campanha. Pita, mais feia ainda. E eu fiquei sabendo que tem uma igreja lá onde a gente morava agora, Venda da Cruz. Abriram uma igreja lá em Venda da Cruz. Eu preguei em Cabo Frio, antes de ter igreja em Cabo Frio, preguei no salão de festa lá, preguei em casa das pessoas, nas casas, preguei em lixão. Aí depois a gente foi para Niterói, depois a gente foi para Inoã, depois a gente foi para Nova Friburgo. Ela abriu a igreja em Rio do Ouro, eu abri a igreja e coloquei ela lá, ela foi pastora do Rio de Ouro. Lá tem uma igreja em Rio do Ouro, fomos nós que começamos a igreja lá em Rio do Ouro. Depois foi para Nova Friburgo, depois desce para a freguesia. E hoje estamos aqui. 15 anos sem tirar uma férias, um descanso. 15 anos ralando direto. Está pensando que é mole? É só botar a gravadinha e subir aqui? Se não tiver, pastores, mentalidade de altar de sacrifício, não fica no altar. Não consegue. É só aparecer um emprego com salário bom, opa, fui. Já sai na hora. Vou ter minha vida e vou abençoar as pessoas. Vou pregar de qualquer maneira. Eu não vou perder esse emprego, não vou perder esse salário. Não, eu vou ter uma vida boa agora. E vou continuar pregando. Alguns continuam, mas alguns se perdem completamente. Aquele salário bom e aquele emprego bom foi a perdição daquela pessoa. Quantos eu ouvi caírem por causa disso? Amém, irmãos? Quantos jovens pregadores? O Ailson já está casado, mas eu tenho um aqui que não é casado. Não, e o Ian está noivo. O Ian já foi. O Ian não está aqui com a gente. Esquece o Ian. Esquece, mano. O Ian já foi. Está lá em Nova Friburgo já. O Pedro Henrique, 20 aninhos só. O Pedro Henrique chegou aqui, ele falou assim: pastor, tem uma garota. Pode parar. Nem continua essa conversa. Está chegando agora, está falando de garota, rapaz. Pode parar. Aí ele falou: não, pastor, é que ela que falou que estava interessada. Pode parar, irmão. Então você volta lá para a sua igreja, volta para lá. Porque você já vai começar assim. O solteiro cuida bem da casa, a Bíblia fala. Pois já vai começar a dizer: tá bom, pastor, mas eu posso orar? Pode, claro que pode. Ela está orando, ele está orando e a menina está orando. Quanto tempo? Só Deus sabe. Sacrifício, filha. Se tiver mentalidade de altar de sacrifício, esse garoto vai longe, que ele é bom. É um bom menino. Vai longe. Amém, Jesus? Mas se não tiver um altar
para sacrificar o tempo dele para Deus, ele vai se enveredar por esses namoros. E eu já vi muitos jovens promissores caírem porque namoraram fora de hora. Deus falou: não é, agora é para se dedicar à minha casa, depois eu te dou a esposa. Mas a pessoa não quis. Só faz isso quem tem mentalidade de altar de sacrifício. Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Gostaram da mensagem? Glória a Deus por isso. Deixa eu fazer uma oração então, para Deus preparar o nosso coração antes da gente adorar, a louvar, né? Senhor Deus, eu venho na tua presença, eu coloco todos diante de ti, e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha nos transformar. Romanos 12 diz que eu tenho que me transformar, renovar minha mente, renovar meus pensamentos, e é pela tua palavra que eu tenho que fazer isso, não olhando para esse mundo, olhando apenas para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, eu peço a ti que nós tenhamos essa capacidade de levantar um altar de sacrifício. O Abraão, a gente viu, ele levantou um altar porque o Senhor falou com ele. Ele levantou o altar porque o Senhor apareceu para ele. Ele levantou o altar porque ele conquistou um certo lugar. Mesmo sem ter conquistado fisicamente, ali já havia sido dito: será de você, será de vocês. E ele levanta o altar. Não houve sacrifício naqueles altares, não, mas no momento Deus pediu a ele um altar de sacrifício, e o Abraão não negou. Tinha essa mentalidade. Meu irmão, pare de ouvir as pessoas. Pare de ouvir as pessoas que querem que você faça o contrário do que a palavra manda. Pare de ouvir até aqueles que pregam um evangelho morno, frio, que só entende a letra e não tem a presença do Espírito Santo. Porque se Deus falou, faz, Ele é o maior, e o maior abençoa o menor. Se Deus falou, faz, Ele é o abençoador, e o abençoador é maior do que o abençoado. Não deixe que nenhum outro entendimento entre